Oi, Elvira, deu certo, tá vendo? Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Fala aí, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, Kátia. Tá me ouvindo? Tô. Tá? Então tá ótimo. O áudio e o vídeo estão ótimos. Tá tudo bem? Tudo bem, e aí? Tá frio não, né? Não, já verão. Aqui tá Mais ou menos. friozinho, ó. Hoje, depois da ventania que teve por aqui no Pois sul, é, foi um horror. Aí hoje tá bem friozinho. o mundo está mudando. Muito, muito. Para o bem e para o mal. Acho que tem algumas coisas que vão ser boas e acho que tem algumas coisas que a gente precisa Ah, cuidar para vai. que não Não, piorem, né? eu acho que é o tempo agora. Tem que dar tempo ao tempo, porque É, nada é. dá para ser muito rápido, né? Ó, a Quando Laura está dizendo que está tudo aparece, funcionando. quando aparece mensagem aqui, não aparece na transmissão, não, né? Não, não Não. aparece. Ah, tá. E, Não, porque não para e de de- vir. É, né? É que tem muita gente entrando, já está com quase 100 pessoas aí nos olhando. Ah, é? É, bastante Então é bom a gente. gente se comportar. É bom a gente ficar direitinho. É bom a gente Não, se mas é comportar. verdade. A Elvira e eu, a gente conversa já há muitos anos, a gente tem uma amizade aí, a neurociência nos aproximou, mas aí a gente viu que a gente tinha mais algumas coisas em comum, e a gente resolveu fazer essa conversa com vocês, né? Uma conversa meio informal, mas a gente queria falar um pouco como é que nesse confinamento estão essas emoções, nessa ausência de afeto mesmo, do cotidiano do educador na sala de aula, né? Como isso tem nos afetado. E eu queria ouvir um pouco de você, que está aí do outro lado do mundo, está em Portugal. Como é que estão as coisas aí? A gente conta um pouco como está aqui e vamos conversando. Podemos começar, então? Podemos sim. Aí o pessoal vai Bom, entrando e então, vai boa ouvindo. tarde a todos, a todas aí. Aqui já é noite, só que o sol tá alto ainda, né? Só Que escurece bom, às né? 9h30 da noite. Verão tem sua vantagem, né? Ou, nem fale, viu? Bom, então, nós estamos aqui já com 4 meses praticamente, né, de confinamento e início de abertura, né? Então, eu venho acompanhando, né, Kátia? Você sabe, desde a situação da China, depois aqui da Europa, aquele confinamento bem total que houve, né? Sim. E aí começam as aberturas, os planejamentos, né? Para a escola e tal. E eu gostaria de comentar uma coisa que eu acho bem importante. Nós vamos falar mais de escola, né? Não vou falar de outros aspectos Uhum. da sociedade, né? A primeira coisa que ficou aqui muito forte, né? Eu acho parece que de repente o mundo descobriu a importância da escola, né? A instituição escolar, que era uma coisa assim que vai tanto, né, passando ao largo, muito no cotidiano, e, e de repente acontece essa situação, no primeiro momento, assim como na China, né, aqui também, né, fechado de um dia para outro, a coisa foi muito rápida, Uhum. e ficou um desafio muito grande para os professores, para os gestores, porque não houve tempo de preparar nada, né? Não. E também não era uma coisa de entrar uma educação online. A gente tem que entender que foi um ensino remoto, que é diferente de Isso. ser online, que tem um conhecimento acumulado, né, EAD, etc. Não, foi uma coisa O assim. pessoal tem chamado de ensino à distância, mas não é, né? É um ensino Não, remoto é um com ensino. as. Aqui a gente tem feito a diferença, e eu acho que é bom que se faça, porque o ensino remoto não tem as condições, né, inclusive de conhecimento acumulado, de Sim. tempo, né? Quer dizer, muitos professores foram transformados em youtubers, né? De um dia para o outro, tem que dar conta de... É uma outra linguagem, né? É. É uma linguagem que os jovens estão acostumados, as crianças estão acostumadas, mas não para ter Sim. aula. A questão que eles estão acostumados é numa outra dimensão, né? E é engraçado eu Então, vir
só completando o que você está falando, eu tenho falado com vários adolescentes, né? E eu separei lá na escola em pequenos grupos. E eles falam assim, ai, adoro a aula do fulano presencial, mas falta alguma coisa, falta ela andando na lousa, mexendo, porque tem toda a expressão corporal que aqui acabou, né? Eu, por exemplo, que sou, né, tem aquela coisa de falar com a mão, né, Elvira? E a gente Não tem mais meio que gesto, né? não tem gesto, então você tem Não que tem gesto. alterar a voz, você não pode ficar naquela voz, né? Tem um monte de coisa que o professor teve que aprender assim, né? É bem difícil. Então, eu acho que isso, no primeiro momento, eu vejo assim, mais ou menos os primeiros 2 meses, né, a surpresa, o supetão, né, a busca, né? E aí Uhum. já apareceu uma diversidade muito grande no mundo todo, né? Porque o acesso à internet é reduzido, ter equipamento mais ou menos razoável que dê para seguir uma aula. Então, o que, que nós temos hoje? Uma grande variedade, né? Eu sei que tem cidades que, não é que é porque está em países economicamente desenvolvidos, que não estão acontecendo problemas desse tipo, né? Tem Sim. grupo de imigrantes, tem, enfim, tem uma série de fatores aí que nos traz hoje uma diversidade muito grande. Então, nós não podemos falar assim, de modo, sabe, botar tudo debaixo do mesmo guarda-chuva, porque Sim. nós estamos acontecendo coisas muito diversas, né? Então, o primeiro momento de todo mundo foi assim, a emoção mais forte, medo, né, do que está acontecendo, o fato da gente não ter memórias de experiência de coisas semelhantes, então foi tudo assim no primeiro, né, e sopetão, né, e as pessoas se virando, o professor se virando. Tá? Mas aí foi ficando interessante porque todo mundo parou de falar das outras instituições, mercado, então agora é a saúde e a educação. De repente, nós É, ficamos à mercê, dependendo dos, primeiro momento, do pessoal, dos profissionais da saúde, né? sim, De todo lado, o primeiro batalhão de frente é saúde, né? E aí, aos poucos, vai surgindo o segundo, que é a educação, né? Então, nós vivemos num mundo absolutamente gerenciado no cotidiano, no simbólico também, pela escola, né? E, de repente, você começa a olhar o professor com outro olhar. Ainda está muito sim. conflituoso, porque o professor, salvo alguns países que valorizam a pedagogia, né? Uhum. Porque muitos países nem consideram a pedagogia uma ciência, é uma coisa muito equivocada isso, né? Parece que psicologia, neurociência, antropologia, linguística, todo mundo sabe mais de didática do que o professor. E esse é o Até primeiro grande economista. equívoco. E os economistas, então, que É, ditam as reformas, os programas, é, né? é. Então, começa a surgir a figura do professor, né? E a escola como uma instituição fundamental para o funcionamento da sociedade. Né? E Sim, que não é só assim porque tem a criança pequena, vai ficar lá para o pai trabalhar, para a mãe trabalhar, etc. Não. Começa a haver assim, uma clareza, né, que acho que vai acontecer no Brasil, porque isso vai indo com o tempo, nós aqui já estamos com 4 meses, a China com 5 e tanto, da importância da escola como espaço de cultura e de comunicação humana. é. Né? Então, tenho pesquisado um pouco, lido sobre a última pandemia, 100 anos atrás, e claramente a situação era outra. A maior parte da população vivia na zona rural, não é isso? Não tinha avião carregando vírus para baixo para cima, né? E não havia assim, essa hegemonia da escola como uma instituição que faça parte tão fundamental na vida da humanidade hoje. É. Né? E Então, alguém perguntou aqui se a gente acha que a escola e a educação vão ficar mais valorizadas agora. E quanto olha, à eu qualidade espero, mas eu, delas. eu realmente espero muito e depende muito dos educadores, depende de vocês, pedagogos, tomarem a si a frente, não é isso? E É, botar a pedagogia lá sem penduricalho, entendeu? Sem psico, sem psiconeuro, sem neuro, sem antro. Quer dizer, está muito claro o seguinte, né? Para mim está ficando bem claro isso. Então eu venho acompanhando na Europa, um pouco nos Estados Unidos, eu estou atuando bastante no Brasil, né? Online, etc., mas estou trabalhando bastante.
E está muito claro o seguinte, quer dizer, e nos outros países também, não é? As respostas agora, elas têm que vir de quem tem experiência de escola. Isso. Certo? Então, se a gente pensar que até antes da pandemia, antes do vírus, a gente só falava mais de avaliação, as avaliações internacionais, tudo parecia que a educação se reduzia a avaliação e currículo. Né? É verdade. E, de repente, nós ficamos vendo o seguinte, que o importante é a didática. E agora também tem a questão da avaliação, mas uma avaliação que para os professores é sem controle, e eles estão sofrendo com isso, né? Nas salas de aula você vê, assim, os que conseguem fazer essa avaliação online, eles ficam assim, como eu vou fazer essa avaliação e controlar que os alunos não colhem, ou que seja uma coisa... Tudo isso, então, está trazendo o quê? Novas questões, não é isso? Absolutamente novas, né? E eu tenho falado muito o seguinte, não adianta querer ficar adaptar coisas, tem coisas que nós vamos ter que inventar nova. Ou ter um outro tipo de... Fora, eu trabalho com professores que estão no interior, que estão nas periferias aí de São Paulo, do Rio. O que acontece? Né? Não tem nem como chegar online para avaliar aluno, porque tem muitos que não estão nem indo lá, não é isso? Então a gente... Outro dia, eu numa live, um moço aí da CBN me perguntou assim, Kátia, o que você faria para levar a educação do Oiapoque ao Chuí? Eu falei, mas não tem nem esgoto, nem luz do Oiapoque ao Chuí, como é que a gente vai levar a internet? Não, né? Seria legal a educação. Aí eu tô vendo aqui, eu vi a gente te mandando beijo do Agostiniano Mendel, de Franca, um monte de gente, e perguntando aí se não é temerário voltar em setembro, porque está com medo de mandar o filho, está com medo de começar. Na verdade, a gente está num momento, e que é muito engraçado, que eu falo para os adolescentes, que os adultos não sabem o que fazer. É aquilo que você fala, a gente não tem memória quanto a isso, porque é a primeira vez que a gente está vivendo isso. Então, assim, a gente não sabe, a gente não tem resposta, né? E isso é tão maluco na nossa cabeça de quem sempre soube, né? A gente sempre teve uma resposta. Eu até queria começar falando isso, que no começo, é um momento que nós temos que ter humildade. Humildade, quer dizer, sabe, com todas as teorias, a história nos ensina, né? E nós temos que ter essa... Nós estamos vendo aqui na Europa muito claramente isso. Anuncia uma coisa, daqui a pouco muda. Volta atrás. Aí abre, estão abrindo... Por que eles estão abrindo educação infantil primeiro? Né? Dizem que é só por causa do trabalho dos pais. Não, é porque falta para essas crianças pequenas aquilo que a educação infantil dá, que é a socialização, que é a formação de grupo, né, de valores, porque nós já estamos no ponto que a gente entendeu que escola não é só o conhecimento formal, esses que estão preocupados em correr, sabe? Tem país que está falando, não tem importância, aqui eles suspenderam, acabou o ano letivo, sem voltar, porque aqui terminou agora, terminou semana passada, e não voltaram. E como é que foi a aprovação? Todo mundo passou, é isso? Não teve... Olha, tem lugares que todo mundo passou, tem lugares que vai continuar o currículo quando voltar. Ano que vem. Porque ninguém tem uma resposta assim certa, né? Então, e aí, Kátia, eu venho pensando bastante, né? Porque o que é, assim, do ponto de vista mais antropológico, né? A escola é um espaço de cultura, né? E é onde as pessoas se apropriam de sistemas simbólicos e ampliam a vivência simbólica. Então, não é só o currículo que você faz à distância, né, aquela, enfim, não matemática, aquelas coisas todas, mas como é que eu me formo como ser de cultura, né? E aí vem a questão do sentimento, porque a emoção, ela é base, né, dessa comunicação e tal. Então, o professor é o profissional. Como os profissionais de saúde se sentem realmente no limite, né? Porque eles entram todo dia no lugar onde há o vírus, né? Então é uma situação, né? E não pode, muitos voltar para casa, muitos aqui andar de caminhotéis, etc. O professor também vai viver isso agora, você está falando de setembro, né? Tem muita gente aqui em vários países que está falando só volta quando houver a vacina. Então nós temos de tudo. Agora, o que aconteceu? Fizeram os planos, né, para a educação infantil. Chega na hora, não acontece. Você não consegue distanciamento físico entre criança e pequena. Né? Quem faz as leis, as coisas, acha que sim, mas quem está na escola, a gente olhou aqui o protocolo
de volta de criança, vocês caras não já foram, não. Né? Porque quem vai segurar a criança? O que aconteceu? As criancinhas de 2 anos, 3 anos entraram, a primeira coisa é correr abraçar o professor. Então, Claro. uma coisa que a gente tem muito relato e mexer no amigo, abraço, né? Mexer no amigo, imagina. E no professor. Né? E eu acho que esse a profissão de professor, ela está sentindo muito isso, talvez não ainda tão claro, que é o quanto ele sente falta dessa parte afetiva. Claro. Né? Dessa troca, né, que você estava falando. O aluno jovem, aqui nos entrevistaram, todo mundo falava, vocês não queriam só o celular, não gostavam só disso, e a escola... Não, mas agora eles mesmos estão tendo outra visão da escola. Os meus alunos, os meus alunos sentem falta disso. Eles falam assim, Kátia, a gente vai voltar, mas não vai dar para ficar de máscara o tempo todo. A gente vai se abraçar, imagina se a gente vai se abraçar. Né? Mas então... uma cultura brasileira, né? Porque a pois cultura é diferente. Eu acho que países orientais onde esse toque, né, não faz parte do cotidiano, é uma coisa. Agora, nós, né, quer dizer, como, né, vai ficar? Então, veja que essa questão do professor como uma profissão, né, se descobre como uma profissão fundamental no mundo todo, toda a classe social, com todas as variações, e a escola como uma instituição necessária para esse mundo moderno. Sim. Não é isso? Então, isso está trazendo, né, a pergunta ali se a educação ela já está mudando, os currículos estão mudando. Né? E é lógico que tem uma coisa de forças. Né? Tem gente também que está dizendo, não precisa mais de escola, vamos fazer só online. Né? E a gente sabe, né, nós que lidamos um pouco com o cérebro, a gente sabe que o cérebro reage diferentemente. Nós precisamos da presença do outro. Né? Então, a gente precisa até do 3D, né, Elvira? Exatamente. Né? Até do 3D, né? Porque todo mundo fala, nossa, cansa mais. Lógico que cansa. Nós estamos aqui com limitação das dimensões. Da expressão, né? do brilho do olho. Então, a gente chega até um certo ponto. Né? Então, se coloca hoje essa importância que estão começando a perceber que o professor precisa ser mais atendido agora, enquanto ainda está sem a escola, porque o retorno também não é uma coisa evidente. A gente está vendo aqui, não é isso? Então, e as dificuldades que vão surgindo também pelas modificações, turmas pequenas, 2 professores para a mesma turma, mas aí não vai dar. Então, é assim, realmente serão meses de muita busca, né? Agora, eu queria trazer aqui... Elvira, só um pouquinho antes de você continuar, alguém perguntou por que na China funciona o distanciamento com crianças, e eu queria dar um beijo para o meu aluno Dude, que está aí olhando e mandando beijinho para mim também. É um adolescente lá da escola. Porque os hábitos de cumprimento, né, de cumprimentar um ao outro, não é que chinês não abraça, não é nada disso. Todo mundo, importante. Todo mundo tem, independente da cultura, biologicamente, nós temos as mesmas emoções. Né? Então, o corpo sente, o cérebro, é tudo igual. O que muda são as experiências culturais de expressão e sentimento. Certo? Então, se você vive em sociedade que não toca, você não fica tocando o outro. No Brasil, a gente pendura, a gente abraça. Você acaba de conhecer a pessoa. Quer dizer, as culturas vão determinando as formas de expressar a emoção. E olha que incrível que um bebê, né, desde o primeiro mês de vida, já percebe as formas culturais de expressar a emoção e já, pelos neurônios de espelho, eles já são capazes de... Tem muita pesquisa sobre isso, né? Expressão facial no dia que toma vacina e tal. Então, nós somos seres de emoção, tem isso. É muito importante, né? Agora, o que ninguém tinha muito claro é quanto que a emoção, a gente sabe que a emoção mexe com a memória para aprender, tem que ver com a atenção, mas ninguém realmente tinha claro que a emoção é o grude da escola, que faz aqui no centro uma experiência de cultura, sabe? Onde estão envolvidos os conflitos, as decisões. O que o pessoal está sentindo falta? Disso, né? Da possibilidade, né? E é lógico que é diferente para nós processarmos o rosto no plano e o rosto tridimensional. Né? Claro. Então, vem essa... Agora, e o corpo todo tridimensional, né? Porque não é só o rosto. Não é só o rosto. A diferença é essa também, né? E o movimento, né? O movimento. Falta, porque a gente
trabalho com estudo etnográfico em sala de aula. Até fui ver alguns vídeos, né, que eu tenho dos Estados Unidos, do México e tal, de sala de aula. Na antropologia aplicada à educação, a gente analisa e trabalha com essa comunicação não linguística, com a linguística e a não linguística em sala de aula. E assim, são assim, inúmeros, milhares de elementos entre um professor e seus 30 alunos, seus 20 alunos, etc., que são códigos, que são indicadores, uma piscada, um jeito de olhar. Quer dizer, isso tudo está todo mundo sentindo falta, né? Sim. Agora, eu não sei, assim, quer dizer, as pessoas que eu tenho trabalhado aí no Brasil, agora tem vindo umas solicitações assim, fala lá, que eu vou fazer reunião com as professoras, todo mundo caiu no choro, já não, sabe, já estamos entrando nessa fase Da sensibilidade, da emoção, né? Da sensibilidade, do medo, porque ninguém sabe, né? Você tem medo pela família, você tem medo por você, que não está lá na tua cabeça o tempo todo, mas você está sentindo aquilo, né? Sim. Agora, tem uma coisa, Kátia, que é tão importante, que eu sempre falava, né? Nunca ninguém dá muita bola, que é a questão antropológica da educação, né? Então, hoje ficou muito claro, porque quando surge o professor, né? Se for pegar a história da educação, inventaram a escrita, a linguagem matemática, foram inventando a escola nas várias culturas, né? Não era mundo globalizado, então inventaram a escrita na China, escola na China, na Grécia, os maias, etc. Então, nós temos aí uns 5 mil anos, mais ou menos, dessa instituição crescendo, 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 para no século XX, principalmente no pós-guerra, começar a ser, então, assim, lidada como uma coisa para todos. Isso é muito novo. Então, a pandemia chegou no momento de aprendizagem de fazer escola para todos, porque se fossem 100 anos, que não são, já era bastante. Mas aí vai surgir o professor, pedagogo, né? Então começa a surgir esse ser humano que faz parte da comunidade, que é adulto, que se especializa, dedica a sua vida para ensinar as novas gerações. É essa a base do professor. Então, o professor garante a continuidade da espécie. Então, a gente vê isso agora, porque nós estamos dependendo do pessoal de saúde. Mas quem ensinou esse pessoal de saúde? O professor. Quem formou os pesquisadores que estão aí? Os mestres, o pior é que a gente formou até quem está falando mal dos professores, né? A gente estava até comentando. Que a gente vai ter que sentar. A gente tem que pensar sobre isso, né? A gente formou muita gente e a gente tem uma certa responsabilidade aí até em quem não nos respeita, né? Porque é uma desvalorização da escola que acontece. Em alguns momentos, questão sim. Bem complexa. Mas aí tem os arqueólogos, né? Que eu tenho acompanhado bem o trabalho. Eles estão tem algumas teorias novas aí que eles estão defendendo que o professor, o pedagogo, o que ensina da docência, que construiu uma primeira didática, digamos assim, está lá atrás nas pinturas da caverna. Então, teria 25, né, é uma profissão, digamos assim, que surgiu muito antes. Né? Por quê? Porque eles começaram a analisar os desenhos da caverna e começaram a ver que determinados detalhes dos desenhos que eram repetidos em diversos lugares, em diversos momentos, né, que não foram feitos a partir da observação. Eles devem ter sido praticados e ensinados. Então, hoje é uma teoria de que a pedagogia, na verdade, inicia lá muito atrás, antes de haver escola. Eu acredito que sim, porque, na verdade, a gente sempre tem a figura daquele preceptor, né, que cuidava, às vezes, que nem o Alexandre o Grande tinha Aristóteles e outros preceptores aí famosos, mas sempre teve aquela figura daquela pessoa de uma geração seguinte que mais ou menos nos cuidava, nem que fosse para ensinar o mesmo ofício, né? Mas sempre teve essa figura, não como um professor, mas como uma figura de ensinagem, né? Que estava ali para passar a cultura. Em didática, né? Ele era uma pessoa que dominava algum conhecimento de didática. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso, nesse momento, agrava o sentimento do professor, porque eu estou vendo muito isso. Que o professor se sente frustrado porque ele não sabe se o aluno está aprendendo. Sim.
Então, aí tem aqueles que, por Exatamente. exemplo, que eu estou trabalhando, que nem consegue falar com o aluno, nem sabe o que aconteceu, porque não tem jeito, não tem online, não tem. Então, essa questão que faz a essência do professor. E daí tem a história da sacolinha, né, que a gente estava falando do dia da professora que deixa a sacolinha no muro lá para as crianças pegarem, a outra que eu vi Não, tem essa semana. professora que sobe o morro, que vai, sabe? O professor É, se desdobra, né? Eu venho de família de isso. professor, você sabe disso, né? Então, o Uhum, professor se desdobra e está se desdobrando, mas fica aquela frustração. Eu fica. tenho visto depoimentos de professores que ficam assim, não tem noção, porque quando ela está na sala de aula, ela vai ter noção do que o aluno está aprendendo, como é que está indo, etc. Né? E agora, então, essa pessoa que tem esse papel na sociedade de garantir a continuidade, porque nós que estamos em neurociência, a gente sabe que a capacidade de aprender é enorme, todo mundo pode aprender. Né? Sim. Agora, quem faz isso é o professor. Com intencionalidade Com é. intencionalidade. Então, eu venho falando, quando eu falo com grupos de pais de escola, né, pai não é professor, não tem conhecimento pedagógico. Então, Kátia, qual é o, sabe, é assim, a gente está vendo isso aqui também. O professor vai ter todas essas emoções que todo mundo está tendo, mas ele tem esse a mais, porque ele tem uma Sim, função social, cultural, milenar, de poder passar para a próxima geração que pode aprender tanto, mas que tem conhecimentos que ela só aprende se for ensinada. E se ela for sim, ensinada a aprender. Então, sim. aparece uma especificidade do professor agora, mundialmente. Né? Agora, é lógico que nós temos situações e situações no mundo todo. Quer dizer, as sociedades que valorizam o professor, né, está se saindo melhor, certo? Porque ele se sente mais apoiado. Né? Mas Sim. essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque quem faz educação, isso que eu acho tão importante, né, porque, né, nós temos que, no Brasil, começar um trabalho de valorização da pedagogia enquanto ciência. Né? E aí, então, eu posso te dizer, Kátia. Enquanto lugar de fala, já que está tão na moda falar em lugar de fala, né? Enquanto lugar de fala mesmo, o professor tem que assumir esse lugar. Na verdade, a gente mesmo, a Elvira e eu, a gente conversou, acho que faz um mês mais ou menos, que a gente estava muito incomodado que o professor não se colocava, e a gente resolveu fazer essas lives para que o professor tivesse um lugar também, né? Porque a gente acaba não gostando muito de fazer live, as duas, né? E a gente fica assim, essas coisas mais modernas, tal. Mas, de verdade, o professor tem que ter esse lugar de fala, de autoria, de Agora, legitimidade, né? eu também acho, né, Kátia, a gente já conversou sobre isso, que o professor tem que ter escuta. Né? Tem Sim, que ter escuta. Né? Então, eu fico pensando, né, aí, a partir de um grupo de estudo meu, aqui nós estávamos discutindo, depois eu fiquei pensando as coisas que eu vivi na educação no Brasil, que eu estou 40 anos em prefeitura, escola particular, tanta coisa, eu poderia aqui já começar, sabe, enunciando, lembrando de experiências do Brasil que nesse momento servem muito. Juiz de Fora, que trabalhou com enturmação, Pernambuco, que você trabalhou. Blumenau, Pernambuco, que a gente fez o processo, trabalhou essa coisa de trabalhar com nivelamento do conhecimento, entendeu? Tem muitos outros expedientes pedagógicos, educação do campo, a educação intermitente que a gente tem no Brasil, que, sabe, escola para porque é colheita, não sei o quê, quer dizer, nós temos dentro da pedagogia brasileira, né? Eu vou elencar aqui, vou chamar as pessoas que fizeram, porque eu queria que elas falassem. Né? Aqui na periferia de São Paulo, no Capão Redondo, né, nós fizemos trabalhos. Assim, eu tenho professoras fantásticas, Suza, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente trabalhou com turnos. Né? Sim. Então, não é que, assim, para a pedagogia, por causa da especificidade ou da variedade do Brasil, né, nós temos muitas experiências. Não estou falando para pegar lá e repetir, mas vamos refletir como é que foi feito esse currículo na Escola do Campo, por exemplo. Né? E você Então, tem uma diversidade, né, Elvira, de saberes que um complementa o outro, né? E se houvesse uma troca, talvez, mais
generosa entre os professores, entre aquilo que a gente sempre fala, o professor aqui não é valorizado até financeiramente, às vezes não tem dinheiro para essa formação, mas se os professores, aqueles que têm, né, esse conhecimento, né, todos esses que você citou aí, que estão aí, eles já te mandaram um beijo de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Argentina, vários lugares, enfim, eles do Pernambuco, se a gente conseguisse abrir, fazer isso de forma voluntária, para que tivesse um reconhecimento desse conhecimento do professor, né? Seria tão bacana se a gente tivesse essa troca. Eu já convidei alguns que estão até aí, eu acho. Vamos fazer uma live para você falar disso, porque para falar para o professor tem que ser o professor. Sabe, não é eu vira neurocientista, antropóloga. Assim, eu consigo identificar, ajudar, trabalhar, colaborar, mas é muito diferente. Eu poderia fazer com professor de música, né? Que eu fui professora de piano, de música para criança. De arte, né? Que lá você ama. Então, aí você tem um conhecimento pedagógico sobre isso, né? Mas eu acho que... Não, e eu estava falando aqui com o pessoal aqui nos Estados Unidos sobre a experiência da educação de campo do Brasil, não é isso? As coisas que sabe, tem aparecido muito aqui, por exemplo, como é que a comunidade de Paraisópolis está dando conta. O brasileiro, né, somos um povo muito criativo, há uma diversidade muito grande, e para nós resolvermos as questões de educação, elas vão ter que ser, primeiro porque a gente está nesse momento de não ter né, assim, acervos de memória para lidar com isso. Mas nós temos conhecimento pedagógico para poder analisar, né, como você estava falando, por que né, determinados locais do Brasil não se valoriza a educação, em outros sim, porque muitos países... Né, é mundial a questão. É mundial a questão. Uma coisa que está muito certa é o seguinte, eu acho que o peso hoje emocional no professor é muito grande, porque não é só a criança que sente falta ou o jovem. O professor, ele sabe, ou talvez vá vir na consciência dele, que a presença dele, né? E todas as pesquisas a gente estava acompanhando aí na Inglaterra, da coisa do online, etc., a gente sabe que tem grandes recursos e tem suas limitações, do ponto de vista humano. Agora, o que nós estamos vendo é que a escola está fazendo falta, né, uma vez que a maior parte da humanidade está em zona urbana, ela está fazendo falta para criar para poder dar, né? Eu não sei como é que vai ser para essa geração de 0 a 5, né, que não tem aquilo que nós tínhamos, até a minha geração tinha, de rua, de primos, né, a gente tinha um outro subir tipo em de árvore, né, tudo, que hoje está muito localizado na escola de maneira geral, né? Então, eu acho assim essas vivências que a gente tinha na rua, eles agora têm no parquinho da escola, porque em casa talvez eles fiquem mais na tela, talvez eles fiquem mais sem acesso a esse tipo de brincar né, também, né? Quem que está na relação com a natureza? Diminuiu enormemente, né? Muito. Tanto que aqui, por exemplo, na volta agora, né, na Alemanha começou a voltar a educação infantil e tal, a Alemanha já vinha com isso, né, muita participação das crianças fora da sala de aula, dos países nórdicos, né, se envolver mais com a natureza, e nós temos que, né, nós vamos ter que ter outro olhar para essa natureza, sabe? Aí aquele grande ensinamento que vem da educação indígena, ou da cultura, das culturas, da sabedoria dos povos, né, milenares, né, na relação com a natureza e tal. Então, eu acho que tem um lado positivo, né, que vai... Né, lógico que tem conflitos de interesse de tudo quanto é lado, mas eu acho que tem uma exigência meio mundial, né, de que, pelo menos, a consciência de que a escola não é uma instituição de segunda categoria. Não. Né, que educação e saúde, né, realmente, nesse momento, nós dependemos absolutamente da saúde e agora o mundo está descobrindo que nós dependemos também da educação. Então, a antropologia está muito certa em olhar o professor, o educador, como aquele que dá continuidade para a espécie. Eu acho que isso é bastante importante. E a pedagogia em responder as coisas que a gente talvez agora
comece a se perguntar, algumas dificuldades que a gente está vendo no online são as mesmas no presencial, né? A formação do professor e outras. E ainda outras questões estão surgindo, mas eu acho que a pedagogia, de forma criativa e de acordo com cada contexto, vai saber responder e vai saber criar estratégias para que a gente consiga chegar a esse aluno de outras Eu formas, acho, né? inclusive, que tem essa coisa, assim, né, que nós podemos conversar no próximo encontro aí, que nós planejamos, você vai Vamos, né? falar, né? Sobre essa questão da empatia, como é que a empatia ela passa pela prática pedagógica, né? A gente tem aí vários exemplos, pode trazer aqui vários professores, de Juiz de Fora, inclusive, tem muitos. Estou fazendo injustiça com muita gente aí, porque estou citando um aqui, outro ali. Goiânia te mandou beijo, Rio de Janeiro, tem um monte de gente mandando beijo para você. Então, bom, gente, a gente combinou, eu virei eu, que a gente ia falar só meia hora. É muito difícil, porque a gente gosta de falar, e quando as duas começam a falar, não param mais, né, Elvira? Aquele dia, teve um sábado de manhã que a gente ligou, não, vamos conversar rapidinho, acho que a gente ficou umas 2 horas no telefone, as duas. Então, assim, acho que a gente tem muita conversa, a gente meio que deixou também sexta-feira que vem no mesmo horário para conversar um pouquinho mais. A gente espera que vocês mandem perguntas, Guarani, se vocês quiserem, né? Guarani a Guarani está mandando beijo. A escolinha de Guarani já passou pela Tchecoslováquia, Alemanha, Finlândia. Franca. Nossa, um trabalho de educação infantil impressionante. Não, a gente tem muita coisa boa, eu acho O que... Bar, Minas Gerais, Porto Velho, olha quanta gente. Não, são muitas, eu já passei Franca. por mais de 60 prefeituras, né? Olinda, então, olha que legal. Todo mundo que estiver aí, eu vou começar a contatar e vamos falar. Vamos falar, gente. São conhecimentos que são produzidos, né, pelos educadores brasileiros e que podem ser a fonte mesmo, e pode ser não, devem ser a fonte. Até da minha terra, tem até de Porto Alegre, Elvira. Então, Porto Alegre tá foi quase que uma das primeiras prefeituras que eu trabalhei foi Porto Alegre. João Pessoa, Paraná. Inclusive, para todos que estão aí, a poder agradecer, porque eu sempre me acolheram dentro da escola, na sala de aula. Eu sempre, né, quase que 100% das prefeituras que eu trabalhei, eu ia para a sala de aula com tudo que acarreta para a secretaria de logística, de chegar uma pessoa de fora, mas isso... Curitiba, nossa, um monte, né? Assim, situações de que hoje, se eu pegar e for analisar pela neurociência, eu dizer, não, estamos fazendo... Essas professoras estão nota 10 mesmo, entendeu? Então, tem uma professora até que eu escrevi lá no nota 10, que foi a Elaine, queria falar do trabalho dela, quem sabe da próxima vez, que é um trabalho que hoje poderia ser inspirador para todos os professores, porque trabalha com empatia, com negócio... com amizade. Então, antes de acabar, tem gente perguntando assim, o que você sugere para que eles consigam se aproximar mesmo no online dessas crianças da educação infantil e do Fundium? Eu vou dar só um exemplo que a escola onde eu trabalho está fazendo, eles vão fazer uma carreata. Então, as crianças vão com os pais no carro, as professoras estão fora e vão dar uns kits para as crianças de férias, beijinhos e tal. E eu sei que não é em todo lugar que dá para fazer isso, mas eu achei uma boa ideia, já que nessa escola os pais têm essa condição, né? Olha, a gente podia até fazer a próxima sobre isso, eu acho. Né? Para não encurtar muito aqui, nós poderíamos conversar com isso na sexta-feira que vem. Porque, na verdade, aí existe... Por exemplo, o Guarani fez muito isso, um envolvimento da família que, nesse momento, ficaria mais fácil, porque já existia família no currículo, entendeu? Então, a criança de 0 a 10, que está no outro período de desenvolvimento, em que o simbólico é muito importante, né? Maneiras de trazer as atividades que são da alfabetização, que desenvolvem as áreas do cérebro que estão envolvidas com a alfabetização. Então, há maneiras... de fazer, e nós podemos conversar sobre isso, né? Agora, teve alguém que falou aí que foi um ano perdido, Elvira. Teve alguém que falou que foi um ano perdido. Eu acredito que sempre tem um ganho. Mesmo que aquele aluno que não teve condições de ir para a escola e não teve acesso à internet, teve algum ganho. Sempre tem algum ganho. Ou ficar próximo à família.
muita argumentação aqui também sobre ano perdido, né? Embora vários países aqui não deram muita bola para isso, não. Tem, né? Passa adiante. Não foi perdido. Será perdido se nós não Aprendermos olharmos nada com isso. diferentemente, porque quem pode recuperar e não ser perdido é a escola. Mas aí, sabe, nós não podemos olhar assim, perdeu. Porque, gente, olha a situação que o mundo se colocou de um dia para o outro. Não sei como é que vocês ficam. Às vezes eu fico pensando, como é que pode, no momento, todo mundo, tudo está fechado no mundo. Eu fico pensando assim, se me falassem isso em janeiro, eu ia falar, você tá louco, que o mundo todo vai ficar fechado. Não, eu quando comecei a ver a China, porque eu acompanhei da China, né? Eu comecei a falar as coisas, o pessoal, não se preocupe, ele é lá na China, que não vai chegar aqui, não sei o quê. Eu fiquei pensando, como que o vírus não vai chegar no mundo de hoje, globalizado? Globalizado, né? E todo mundo, e no fim chegou, né? Chegou de uma maneira, e continua, porque, gente, fechou, abriu, segunda onda, etc. Então, o que precisamos? Diálogo entre gente que está no chão da escola, né? Humildade. Vamos descobrir, gente, que jeito, né, de poder partilhar. Né? Eu posso tirar aqui uns 20 casos, inicialmente, de pessoas que estão aí na ativa, que fizeram um trabalho, que fazem, mas pelo menos o que eu conheci, que são indicadores de caminhos. Não dá para oferecer um pacote. Mas tem, sabe, a reflexão. Né? Então, eu acho que as modificações de currículo que estão acontecendo já aqui na Europa, estamos colocando filosofia desde os pequenos, vamos pôr, sabe, já estão acontecendo modificações, né? E tem uma coisa que precisamos terminar, né, Cátia? Que eu falo em outras lives, mas eu gostaria de falar. A União Soviética, quando desmontou lá, quando caiu a União Soviética, e a Rússia, então, né, tinha que tocar para frente a sua ciência, etc., o que eles fizeram? Uma reforma da educação. O que será, né? A França nazista, depois que recuperou para fazer a democracia na França, vai fazer o quê? Uma reforma da educação. Quer dizer, todo momento assim na humanidade é seguido, né, pelo menos no século XX, as coisas foram acontecendo. A primeira coisa que se pensa é educação, porque a educação dá o caminho da sociedade. Sim, sim. Né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, o que a Rússia fez? Eles queriam continuar sendo a potência científica que eles eram. Né? Estavam na Guerra Fria com os Estados Unidos, etc. O que eles fizeram com o currículo? Vamos aumentar a carga horária. Do quê? História, arte e literatura. Certo? Então, os caminhos, né? As escolhas, né, que se faz. A história também indica para nós, né, que esse momento, quando a humanidade está passando por isso, a história, né? Nós precisamos de mais conhecimento de história, mais a educação da sensibilidade, a escuta, né? Então, para todo mundo que está em gestão de escola e de secretaria, é o momento de começar a criar algumas coisas para o professor, para esse suporte, porque todos os educadores estão no mesmo barco. Né? O mundo está muito convencido pelo impacto que foi da falta que está fazendo a escola. Sim. E é uma falta... A gente vê desde aqueles memes, que por favor venha, leva meu filho que eu pago o triplo, né? Até essa valorização, esse olhar para professores, ouvir o professor, e a gente está precisando acolher esse professor porque ele está cansado, ele está aprendendo na marra, né? Ele está se virando, mas ele tem uma força incrível. Esse sentimento extra do professor, porque ele fica frustrado porque a tarefa principal humana dele é abrir o caminho para o seu aluno. Por mais que a gente tenha conflitos e coisas, etc., nenhum professor, né, fica satisfeito com o aluno que não aprende, e eles estão muito preocupados com isso. E aquele que eu nem ouvi falar, nem sei o que está acontecendo. Então, esse é um momento também da sociedade, e também no pequenininho, né, gente? Fazer um maior apreço para aquele que nos ensina, né? Em qualquer idade, em qualquer... Então, acho que é isso aí por hoje, né?
Eu agradeço Olha, a você, que sempre me ensina, você é minha mestre, você sabe disso. Se tivesse um fã-clube, eu seria a número 1 ou 2, porque eu sei que tem um monte de gente na fila aí. Te agradeço isso. Semana que vem a gente está aqui no mesmo horário, vamos tentar falar de novo e quem sabe a gente continua a conversar. eu Mandem tenho perguntas, meu a e-mail. Elvira vai dar o e-mail dela e depois eu coloco também embaixo do vídeo. Ah, tá Essa ótimo. conversa vai ser gravada. Então é Fala- Elvira Souza Lima 2, Elvira Souza com Z, Lima 2, @gmail.com. Mandem perguntas, mandem o que quiser, mandem contribuições que vocês tenham a partir da didática de vocês, né? Estou vendo que tem gente aí que gostaria de chamar para falar, porque tem experiência ótima. Sim mesmo. Vamos então, semana que vem nós estamos aí. Tá bom. Até semana que vem, gente. Foi muito bom. Muito Tchau. obrigada a todo mundo. Tchau.